Olá, gente, a paz do Senhor. Bom dia, Cláudia, a paz do Senhor. Pode continuar, Ju, só não fazer zoada. Bom dia, irmã Tânia. Estamos meio torto aqui. Parou aí o programa. Bom dia, paz do Senhor, irmã Ângela. Paz do Senhor, Iralba. Paz do Senhor, Ilza. Bom dia. Bom dia, Josi, paz do Senhor. Bom dia, Márcia, paz do Senhor. Glória a Jesus. Bora orar, meu povo? Vocês estão me ouvindo bem hoje? Júnior, pega lá o ventilador pra mim, liga ali. O ar não vem aqui não. Bom dia, obrigada. Obrigada. Bora lá? Vamos orar então pra gente começar, já que vocês estão me ouvindo bem. Louvamos a Deus, chegamos ao 17º dia hoje, né? 17 dias. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Não foi fácil. Mas o Senhor nos ajudou. Isso, liga distante ali. Não tão perto. Aqui, ó. Esquinado aí pra mim, ó. Yes, a extensão. Gente, essa noite... primeiro que foi extraordinário lá em Alfredo Chaves, que cansou muita gente. Põe no mínimo. Pode afastar um pouquinho, pra não fazer muita zoada. Yes, que alívio. E aí acabou luz aqui. Eu cheguei de lá, fui preparar a escola dominical, a aula que hoje eu dou aula, e preparar a live, né? E eu pensei, vai dar pra dormir mais cedo, mas que nada, a mesma coisa. Meia-noite estava nós lá ainda. E aí, quando a gente se prepara pra deitar, acaba a luz, e quem dorme com calor? Então foi uma noite daquela, sabe? Desliga um trem, eu desci agora, tava tudo desligado, geladeira, pensa, aí deu uma atrasadinha aqui de nada, uns 3 minutinhos. Mas chegamos. Bora orar então? Vocês estão me ouvindo bem, né? Tô torto, gente. Torta, mas não tô conseguindo endireitar. Mas tudo bem. Importante vocês estão ouvindo bem. Vamos orar então pra gente começar. Tá bom? Tá tudo certo? Estão me ouvindo bem? Porque depois de ontem eu tenho que perguntar, né? Então oremos. Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui na sua presença. Por mais uma oportunidade de falarmos a tua palavra, de meditarmos no propósito que o Senhor tem para nós. Nos usa nessa manhã, Senhor Espírito Santo, nos enche mais uma vez, porque sem o Senhor é impossível termos condições de ensinar alguma coisa. Ativa, Senhor, o dom da palavra de sabedoria neste momento, para a glória do nome de Jesus. Amém. Gente, hoje no livro, o tema hoje é um lugar a qual pertencer. O tema de hoje lá está maravilhoso. E o único motivo de eu não usar ele aqui é porque ele está se encaixando muito na aula da EBD, então eu vou fazer uso dele lá. Então, como algumas meninas da igreja passam por aqui, elas iam me ouvir falando a mesma coisa 2 vezes, né? Então, o tema hoje lá no nosso livro, que nós estamos lendo nesses 40 dias, vocês já sabem que a gente não entra todo dia nele aqui, né? Mas a razão de não entrarmos hoje é porque eu vou fazer uso dele na EBD, porque ele está muito dentro da lição, tá bom? Então ele vai falar, resumidamente para você entender, sobre a igreja como corpo, né? Da gente pertencer à igreja, a importância da gente pertencer. E ele vai destrinchar isso de uma forma muito gostosa, muito profunda, com detalhes sobre a importância, né, de estar ligado à igreja, de como eu vou funcionar ligado lá ou não. Então, como eu vou fazer uso dele lá na EBD, eu não vou usar ele aqui hoje, tá bom? Mas você já sabe que vocês têm que ler o livro em casa, que essa é a nossa tarefa. Nós estamos alinhando aqui alguns pontos no intuito de poder, nesses 40 dias, entregar a vocês o máximo que for possível, tá bom? Glória a Deus que eu tô conseguindo falar. Achei que eu estaria um pouco mais rouca hoje, mas creio que vai dar certo para ministrar aqui e ministrar na escola dominical daqui a pouco. Pois bem, então hoje aqui nós vamos tentar falar de 2 temas. Primeiro, o seu propósito
em alguns momentos pode parecer inútil. Então vai haver momentos que vai parecer que, sabe, que nem é aquilo. Então o seu propósito, em alguns momentos, pode parecer inútil. Então, esforços nem sempre trazem resultados imediatos. Você já sabe disso, né? De coisas que você vai plantar e demora anos para você conseguir colher o resultado daquilo ou ver o resultado daquilo, né? Então, a colheita, ela leva tempo. Qualquer fazendeiro sabe disso, né? Que ele se levanta cedo para plantar a semente, né? Para regar, liar a terra. E tem todo esse processo aí. E ainda por cima, dependendo, ele tem que esperar a chuva, que é uma coisa que ele não teria como controlar. Hoje, nós já sabemos que tem tecnologia fazendo chover, tá bom? Não sei se vocês sabem, mas tem tecnologia em regiões... eles estão testando em região de fazenda, mas também já fizeram em região desértica. E funciona, né? Eles têm uma agitação que eles conseguem fazer e fazer chuva. Mas entenda que no original, no plano original, o fazendeiro planta, mas ele tem que ficar esperando essa chuva. Ele não tem esse resultado imediato, né? E existem dias de trabalho e dias de espera. Isso também vai acontecer com o nosso propósito. Existem dias que você vai fazer muita coisa e existem dias que depois de fazer muito, você não tem outra coisa a não ser esperar. Por exemplo, você está ministrando cura sobre alguém. Gente, eu tenho perseguido a unção de cura, o dom de cura, e tenho aprendido muitas coisas porque ele é o dom mais difícil da gente colocar em ativação, porque ele é o dom que tem mais regras, que depende de muita coisa, até porque ele não é um dom, a Bíblia diz dons de curar. Então é como remédio, não existe um remédio para todas as doenças. Então existem pessoas que têm a unção de cura para uma enfermidade específica, existem pessoas que têm essa unção de cura para essa enfermidade específica, mas em níveis, ela vai subindo de nível. Então no primeiro momento ela ora e uma pessoa com aquela enfermidade é curada, e depois de um tempo que essa unção aumenta, ela vai conseguir atingir 5 a 10 pessoas e por aí vai, não é na sua totalidade. Existem pessoas que têm uma gama de enfermidades que conseguem ser curada, mas tem outras que não. Existe gente que tem um dom para curar câncer e não consegue curar uma dor de cabeça. Então, para você entender como ele é um dom que exige muito, né? Porque tem muita coisa por trás. Então imagine, dando o exemplo dele, que você carrega o dom de cura, Deus tem te usado o dom de cura, e você ministre, é o seu propósito, é o seu chamado, e você ministre cura em alguém, e muitas das vezes, a maioria das vezes, você não vai ver o resultado imediato. Você orou e você vai ficar aí esperando, né? Existem algumas enfermidades, você vai ter que esperar o exame para comprovar. Então, no seu propósito é a mesma coisa. Existe o tempo de trabalho, mas existe o tempo de espera. E esse tempo vai levar dia após dia você aguardando. Então, há momentos, repetindo o primeiro tema de hoje, que o seu propósito em alguns momentos vai parecer inútil. E o segredo aqui de você ter um bom resultado, de viver a essência do seu propósito, a plenitude dele, sabe? É você não desistir do propósito nesse período de insignificância dele. Nesse período que você só está esperando e parece que nada acontece. Nesse período que parece que dentro daquele chamado que Deus te fez, justamente lá você não tem liberdade de fazer, você não é convidado para fazer. Você precisa permanecer, e essa é a grande chave, né? Então a bênção vem após dias de labuta, né? Dias de luta, de suor, de trabalho duro, né? Dinheiro investido, tempo investido. O seu propósito é a mesma coisa. Não pense que você vai viver o propósito numa rede, que o dia que você descobriu o propósito, agora tá de boa. Não, o Davi descobre o propósito e ele não vai para o palácio no dia seguinte ou no mesmo dia, né? Ele é ungido a rei e ele volta para ser treinado. O que eu sempre falo com vocês, se você suportar o treinamento no ordinário, nas coisas ordinárias, você estará apto, pronto para viver o extraordinário. Então,
há o tempo de espera independente do tamanho do propósito. Porque talvez no nosso tempo, alguém com a unção de rei não ia aceitar voltar para o pasto. Porque pera lá, entre todos os meus irmãos eu fui humilhado há muito tempo, e entre todos os meus irmãos eu sou mais importante. Eu vou ser rei, hein? Ou você me trata direito agora, você vai ver o que eu vou fazer quando eu chegar lá. Mas não, gente, ele continua não só voltando ali para a terra do pai, né, para o pasto, para cuidar das ovelhas, como quando o pai vai pedir para ele ser um menino de entrega, lá está Davi obedecendo. E ele só vive o extraordinário por isso, gente. Se ele tivesse feito uma pirraça, presta atenção, olha quem sou eu, tudo eu nessa casa, eu já estava no pasto, eu trabalhei o dia todo, e só quer que eu vou levar merenda para os irmãos na guerra? Se ele fosse esse, ele não viveria o extraordinário. Ele só pôde ouvir as afrontas de Golias e se dispor ali para lutar em nome do Senhor, porque ele aceitou as missões, podemos dizer assim, pequenas, sabe? Aquilo que é simples, aquilo que parece ser inútil, que você olhar entre carregar comida e entre quem está no exército, qual é o trabalho mais honroso? Mas ele não desprezou esse período que parece que é inútil o seu propósito. Então todo mundo passa por esse período, tá bom? O apóstolo Paulo, ele sentiu assim, ele escreveu: receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Gálatas 4:11. Então, ele tinha se dedicado muito e ele começou a pensar: parece que eu tenho trabalhado em vão. Parece que eu tenho feito, mas parece que aqui não flui. Provavelmente um pastor sente muito isso, né? Depois de muito tempo ministrando, ensinando, de ver que tem gente que não alcança, que não chega lá. E olha que interessante, dentro disso, há muito tempo atrás, a gente estava ainda no primeiro templo, bem pequenininho, e o Senhor usou um pastor, foi ministrar lá na nossa igreja. Ele usou esse pastor e disse bem assim: eu vejo uma jarra na sua mão. Essa jarra tem água limpa, água fresca, e o Senhor fala que a água para essa igreja está com você. E na época eu ainda não tinha me dedicado a ministrar na igreja. Eu ministrava muito raramente, uma vez aqui, outra colar. Já ministrava fora, mas eu não tinha esse compromisso de estar ali no intuito de ensinar, entendeu? Anos se passaram, né? Eu comecei a me posicionar, mas assim, se leva um tempo. E quando nós mudamos pro templo, mudamos de bairro, passou-se cerca de um ano. Eu ainda não tinha me posicionado assim do jeito que Deus queria. E então Deus usou uma irmã que estava visitando com a intenção de unir com a igreja. Mas ela tinha visitado tipo umas 2 vezes. E eu não fui nesse dia quando ela contou para o pastor que ela me via sentada no altar e eu tinha 2 jarras. E o Senhor falava que essa jarra é porque Ele tinha confiado em mim a água para saciar a sede da igreja. Então passa um tempinho ali, eu me posiciono. E já tem uns 2 ou 3 anos, não sei, 3 para 4 anos, que eu venho me dedicando ao ensino da igreja. E aí a gente fica frustrado quando não vê alguns resultados. Então, no final do ano, estava eu sentada, lembrando de alguns desanimados, alguns que pararam na fé. Tem aquele baque que eu já falei para vocês que o ano passado foi bem pesado. Tem todo aquele baque no mundo espiritual, o corpo também sentindo muito. E eu comecei a refletir lá atrás se valia a pena, se estava tendo resultado, porque parecia que não. Senhor, o Senhor mandou me dedicar aqui 1 ano e cadê os frutos desse 1 ano? E eu focado só em quem parou, em quem desanimou, que a quantidade em relação aos que ficaram é mínima, gente, muito mínima. Mas a gente não quer perder ninguém, né? E aí, nesse momento, gente, enquanto eu estou ali falando com Deus, Deus vai usar a mesma irmã que tinha visto essa jarra há muitos anos, entendendo, vocês têm que entender que eu não tinha parado, então ninguém desconfiava que eu estava com esses questionamentos, tá bom? Era apenas o dia que eu não estava ministrando. E aí ela foi até mim, me trouxe até o altar e falou: eu tenho te colocado a jarra, coloquei a jarra na sua mão, você lembra? Aí, não, claro que eu não estava lembrando. E aí ele disse bem assim, ó: a culpa não está na água que você distribui, a culpa é que tem outras jarras que estão rachadas, elas não retêm a água. Não foque como se a culpa fosse sua.
Então, olha para você ver que independente do nível ou do tipo de ministério, de propósito, o seu propósito passa por momentos. Ele não é inútil. Ele passa por momentos que pode parecer que é inútil. Ou seja, que você pode achar que não vale a pena, que não tem resultado. Você vai parar, porque você não está vendo o resultado. E é muito, isso aqui é muito interessante, gente, porque a gente não tem como ver os resultados que Deus está fazendo dentro, interno. A gente só sabe aquilo que é visível aos nossos olhos. Então, se aos meus olhos eu não estou vendo, imagine você que você tem alguém acima de você e essa pessoa acima de você não reconhece que aquilo que você contribui ali com o seu propósito está trazendo resultado. Pelo contrário, eu já vivi muitas fases da minha vida que querer executar o que Deus me chamou para fazer, eu fui entendida como alguém que queria tomar o lugar do outro, como alguém que queria brilhar mais que o outro, como alguém que queria aparecer, como alguém... Uma das coisas que me julgam muito ainda, né, é que eu acho que eu sei de tudo. Você se acha que você sabe de tudo. Eu sei que você é mestre. Eu ouço muito coisas desse tipo. E quem já sentou numa mesa comigo sabe que eu estou numa reunião com alguém, eu nunca quero me impor que eu sei. Até porque eu aprendi que o sábio, ele ouve mais do que fala. Então, se eu estou reunida com pessoas diferentes, se eu estou reunida com gente mais velha do que eu com outros pastores, eu quero aprender com eles. Então, eu nunca chego num lugar falando o que eu sei. Tanto que eu já contei para vocês aqui que em vários lugares que eu já cheguei, não me consideraram pregadora, sabe? Ninguém considerou. Porque eu não chego colocando que eu sei, que eu faço. Não sei fazer isso. Mas mesmo assim eu já ouvi muito isso. Porque a pessoa pode não entender aquilo que você carrega. E aí nessa fase de um tipo de perseguição, você pode achar que o seu propósito é inútil, né? Que você não está tendo resultado. Então, aguardar a mudança, gente, é uma prova de fé. Então você vai lá produzir, né? Olha, o apóstolo Paulo, quando diz isso, é que ele derramou a sua vida. Ele falou corajosamente e consistentemente, e ainda assim ele julgou-se que era inútil algumas vezes. Agora cá para nós, se Paulo passou pelo momento que ele achou que o trabalho dele era em vão, que dirá nós, meros mortais, né? Então, se Paulo teve essa impressão que não estava tendo resultado, então nós também passaremos, né? Porque ele era um homem que viu muito resultado, né? O seu chamado, o seu ministério em si, ele teve um grande resultado, um resultado visível. Mas se ele conseguiu olhar para o propósito dele e achar que havia momentos que era inútil, então a gente também. Vai acontecer com a gente. Então, aguardar por mudança é a prova de fé. É a prova. Então, eu orar ou eu ministrar e eu ver o resultado agora é a parte mais fácil. A parte mais difícil é quando nada aconteceu diante dos meus olhos e eu aguardar que aquela palavra que eu liberei, ela é viva. Lembrando, tem um jargão que usamos muito, digo usando por educação, né? Mas a igreja usa muito que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Não, a palavra do Senhor não se renova, tá bom? O que se renova é as misericórdias. A palavra, porém, ela é viva. Ela é viva e ela é eficaz. Então, eu entendendo que o que eu derramei foi uma palavra viva, a Bíblia garante que ela não voltará vazia. Então ela foi liberada e ela vai cumprir o que lhe apraz. Em alguns momentos eu não vou ver esse cumprimento de imediato. Vai levar um tempo para mim ver isso, tá bom? Tudo bem até aí, gente? Então esse tipo de fé, gente, esse de esperar, é o que move a mão de Deus, tá bom? A fé que move a mão de Deus é exatamente essa, que é a capacidade de esperar Deus fazer, ok? Agora tem uma coisa interessante, nós temos essa dificuldade de esperar porque nós somos a geração imediatista, né? Tudo nosso é aqui e agora, né? Todo o nosso resultado,
tudo que a gente quer aqui e agora. E por isso a gente acaba não conseguindo atingir esse nível. Então, as temporadas passam. Então, lembra, esse momento que parece ser inútil vai passar. Você tem que focar nisso, vai passar. Porque nenhuma temporada ela é eterna. Ok? A não ser as recompensas, nós falamos disso ontem. Então as temporadas passam, as pessoas mudam, creia nisso. Suas próprias necessidades e seus desejos também mudarão. Deixe a paciência fazer seu trabalho. Então você tem que cumprir o seu propósito e parar de ficar querendo aquele resultado imediato. Quando Jonas vai pregar, o que ele quer é que todo mundo caia morto. Ele fica frustrado quando o resultado é diferente. É como na cabeça dele parece que foi inútil ele ir ali, porque ele foi com a visão errada. Mas nós vemos que o efeito dele ir ali, gente, foi extraordinário, né? Porque Deus, o que ele quer é salvar, e isso ele conseguiu, né? Jonas teve êxito na sua mensagem, mas como provavelmente ele carregava uma dor pessoal com Nínive, quando ele vê Deus perdoando, ele fica indignado. Então, nunca desista. Seu futuro sempre dependerá da sua persistência. Lembrando que é só um momento que o seu propósito vai parecer inútil, tá bom? Tudo bem até aí? Como é só um momento, essa parte também é só um momento, quero passar para vocês o segundo tema de hoje. E nós estamos tentando acelerar no sentido, na intenção de poder contribuir com vocês o máximo possível para que você encontre o seu propósito. Então, segundo tema de hoje, seu propósito irá requerer milagres. O seu propósito irá requerer milagres. Então, o seu propósito irá requerer a intervenção sobrenatural de Deus. Jesus disse isso, porque sem mim nada podereis fazer. Então aqui, seu propósito não se resume ao seu talento. Nós entendemos já nesses 17 dias que o seu talento está incluso, embutido no propósito. Deus te dotou de talentos para que você pudesse viver o seu propósito. Mas quando você começa a achar que quem faz é seu talento, sua casa cai. Você pode ser o melhor. Vamos um exemplo aqui que parece que não precisa tanto de Deus. O ministério, né? Não é o ministério no sentido bíblico, porque os 5 ministérios ali é o profético, né? Pastor, apóstolo, evangelista, e esqueci o outro. Mas é esses aí. Mas, por exemplo, nós usamos hoje, entra nessa parte que é o cantar. Cantar, ele está mais dentro do ministério profético, tá bom? Cantar está dentro do ministério bíblico de profeta. Então, você canta. E aí você tem as técnicas, você fez muita aula de canto, você tem um dom nato, a sua família canta bem. Então, isso acontece muito nessa área na igreja. Quem canta achar que o talento é dele. Ele é dele, mas ele não depende só do talento. Jesus está afirmando, sem mim vocês não vão poder fazer nada. E eu não sei se vocês já têm notado aí na sua igreja, onde você tem passado, que hoje o que tem chamado mais atenção, o que tem atraído, é muito mais a unção do que a técnica vocal. Né? Há pessoas que têm uma técnica linda, maravilhosa, perceptível, sabe? Aquela coisa deslumbrante, que enfeita muito, mas depois de um tempo aquilo não te atrai mais. Quando você vai escolher alguém para ir no seu evento, você prefere pessoas que carregam unção, porque você quer que não seja apenas mais uma apresentação no culto, mas que durante aquele louvor a presença de Deus se manifeste. Então, hoje nós vemos a categoria que mais tem desviado esses na mídia, né? Os que mais têm se desviado na mídia e têm passado como pessoas para perseguir a própria igreja, é o pessoal na área de talento do cantar. Porque no cantar eu começo a achar que sou eu, que é meu. Mas o meu propósito precisa da intervenção sobrenatural. Eu preciso de Cristo. Alguns desses foram abandonar a cruz e o talento parece que foi embora junto. Perdeu o brilho. Eu não sei se você tem notado isso, mas perdeu o brilho, a voz mudou.
né? Não tem mais a mesma coisa, porque é apenas um talento. Alguns fizeram fama lá fora, quando na verdade começaram a cantar na igreja, mas a sua fama levou ao suicídio, porque sem Cristo você não pode fazer nada. A pessoa até achou que durante um tempo o talento era dela e ela não dependia de mais nada, só de um patrocínio, de um empresário, de alguém para investir. Apareceu alguém para investir no meu talento que eu não tenho condição, e esse alguém é ímpio, ele está investindo, mas é para me gravar para o mundo, tudo bem. Eu não dependo de Deus para isso. E é ali que a casa cai. Vocês estão entendendo? É aquela mulher, a Wilson, esqueci o primeiro nome dela, que cantava muito. Tá para nascer alguém que supere o talento dela. Que talento era aquele? Ela era batista, cantava na igreja, porque a igreja desenvolve talento. Foi encontrada por um olheiro, foi pro mundo, ganhou o Grêmio, foi para Hollywood, estourou. Até filme ela fez, né? E foi encontrada morta na banheira, e nova. Por quê, gente? Por que depois de uma menina pobre com um talento singular vai viver seu propósito no lugar errado? Na verdade, ela vai exercer seu talento fora do propósito, porque o propósito você já sabe que tem a ver com trabalhar para o reino, com servir o reino. Por que é que essa mulher agora está morta? Porque o dinheiro não é o suficiente para preencher. Porque a fama não preenche. Porque não há nada nesse mundo que preenche. Então brilhou muito lá fora, mas nem desfrutou disso. Você vai ler a história dela, casamento totalmente infeliz, aí ela passa por um divórcio e etc. E no fim não consegue, desiste da vida, porque você depende dele para viver a excelência do seu propósito. Então o seu propósito vai requerer, não é de vez em quando não, seu propósito vai requerer milagre, vai requerer o sobrenatural. Então o seu propósito irá requerer milagres, milagres requerem Deus, e o Senhor requer a sua obediência. Então é uma escada, né? Começa então com eu obedecendo, ok? Os milagres requerem Deus, porque não existe milagre sem Ele. Então você vai vendo aí que é um combo. E aí a Bíblia vai descrever pra gente alguns exemplos, eu vou falar só de alguns, né? Quando Josué e os israelitas aproximaram de Jericó, foi necessário ali um milagre para derrubar a muralha. Então Josué carregava a promessa, de onde ele pisasse, Deus daria a terra para ele, né? Ele recebeu impartição direta de Moisés, então o que Moisés carregava veio para ele, mas nessa hora ele depende, obrigada, amada, pode colocar o nome dela aí, mas nessa hora ele depende do que? De um milagre para derrubar a muralha. Gideão tem os 300, né, vai enfrentar ali o exército, e ele precisa também de um milagre. Nós temos, quando o exército de Faraó perseguiu os israelitas, o afogamento dos soldados no mar, gente, foi um milagre. O abrir caminho foi um milagre, mas o fechar o mar também foi um milagre, ok? Quando Naamã entrou no Rio Jordão para receber a cura de sua lepra, foi preciso ali o quê? Um milagre para a doença desaparecer. O profeta ordenou, mas quem vai fazer isso aqui é Deus através do milagre. Então, em diversos exemplos, né? Quando Jesus, né? Quando o vinho acaba no casamento e Jesus vai transformar água em vinho, o que acontece ali? Um milagre. Quando a viúva de Serepta estava comendo sua última refeição e precisou então agora de um milagre para multiplicar, e esse milagre acontece quando ela obedece, né? Quando ela reparte o que tem com o profeta. Então, gente, todo o seu propósito, ele vai depender de um milagre, tá bom? Então não fique focado. Nós falamos muitos dias aqui sobre o seu talento, sobre as suas dores, né, tá a ver com o seu propósito, sobre os problemas que você já enfrentou, sobre o preparo do seu talento, né, o se preparar, o treinamento para você ser bom dentro daquilo. Mas você não pode esquecer dessa parte. Seu propósito depende de Deus. Sem Ele, Jesus já afirmou, você não pode fazer nada. Então, Deus nunca
vai lhe dar um propósito que não precisa da participação dele, ok? Nunca. Deus nunca vai te dar um propósito que não precisa dele. Então o seu propósito será sempre grande o suficiente para requerer um milagre. Então ele não é grande o suficiente para não requerer. Ele é grande, mas tem que requerer. Vai precisar de um milagre. Você não o cumprirá sozinho. Você não cumprirá seu propósito sozinho. Não poderá completá-lo sem permanecer, sem a permanente mão de Deus. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque depois de um certo tempo, a gente começa a achar que é a gente que faz, que é o nosso talento, sabe? Que é porque eu aprendi como fazer, não é? Eu me lembro que no início do ministério, eu quase infartava toda a oportunidade que eu tinha para ministrar. Então toda vez que eu ia pregar, gente, era um nervosismo assim surreal, sabe? Um acelerado coração surreal. E um dia eu até falei, eu não vou conseguir pregar quando eu chegar lá para os 50 anos, porque que coração que vai aguentar essa adrenalina toda vez que eu vou pregar? Só que tinha muito a ver com a insegurança, não é? No período que eu também não conhecia muito bem o meu propósito, o meu chamado, eu sofria muito com a comparação. Então, principalmente um evento que eu ia ministrar, que tinha outro pregador ali, gente, aí que esse infarto, né? Essa chance de infartar aumentava, tá bom? Essa arritmia aumentava. Depois de um tempo isso para. Eu achei que nunca ia passar. Depois de um tempo isso passa. Existem lugares específicos que você vai sentir isso. Eu sinto ainda, mas não é toda ministração. Então hoje ela já é um termômetro para mim, porque às vezes acontece na minha própria igreja. Então quando eu vou pregar em casa e acontece esse acelerar que eu percebo que parece um nervosismo, hoje eu já sei que Deus vai fazer algo a mais. Ele vai vir de uma forma mais visível, mais sobrenatural. Virou para mim um novo termômetro. Mas olha o que eu quero falar para vocês. Depois de um tempo, quando eu não mais quase tenho um infarto a cada oportunidade, eu posso chegar na ignorância de achar que eu não dependo mais de Deus, que eu já sei fazer. O motivo de eu não ficar tão nervosa mais, gente, é porque eu já sei saudar a igreja. Eu já sei pedir ela para ficar de pé. Eu já sei ler. Eu já sei iniciar uma pregação. No início do ministério, gente, e quando eu falo início, não é nem lá nos 12 anos, não. Estou falando já aqui, grande, ministrando em congressos, mas no início que ele começa a intensificar. Eu precisava cantar toda a ministração. Antes de pregar, eu precisava cantar. E eu não cantava por qualquer outro motivo. Eu cantava para que eu conseguisse acalmar, porque o nervosismo me fazia tremer tanto e dava um branco, eu podia ter tudo anotado, eu não conseguia ler. Era uma coisa surreal. Então, quando eu cantava, parecia que eu ia acostumando, né, com a plateia, com o microfone, em ouvir minha voz, e aí eu conseguia. Hoje é diferente. Hoje eu quase não tenho tempo de cantar. Hoje o cantar, para mim, que não é toda ministração, é por causa dessa conexão com a nuvem da presença. Eu preciso dessa conexão, principalmente quando eu preciso que Deus faça algo a mais, dependendo do tema da mensagem, do que Ele já me revelou. Então, eu preciso cantar. Não canto em toda ministração, mas eu preciso para essa conexão. Vocês estão entendendo? Então a gente pode correr o risco de achar que a gente já sabe fazer. Eu já sei dar um conselho. Eu já sei orientar. E eu começo a achar que sou eu. Não, eu dependo de Deus. E quando eu começar a achar que sou eu, quando eu começar a achar isso demais, é a hora que começa a decair. Então você já testemunhou várias pessoas que viveram um ministério extraordinário, um auge assim, de você pensar, gente, isso aqui nunca vai passar. Quando a pessoa morrer, ainda falarão da pessoa. E ela em vida tudo se apagou. E ela em vida, gente, mas fulano, o que aconteceu? Se apagou. O que aconteceu? Parece que perdeu o brilho, perdeu a unção. O que aconteceu é que depois de um tempo exercendo, a pessoa começa a achar que o talento é dela. Então ela não ora mais. Ela não jejua mais. Gente, eu conheço um povo que carregava uma unção
violenta. Violenta. Mas não gosta de congregar. Atende muitas agendas, mas não tem pastor. Não tem. E aí eu comecei a observar nos eventos que a gente já se encontrou muito, que a unção começou a dar uma diminuída. Mas uma diminuída muito grande. Ficou ali a técnica de fazer, de saber fazer você se mover. Levanta a mão, vira pro irmão do lado, dá dois machadinhas pra frente, vem cá, eita, fala comigo. São técnicas que enganam parecendo que Deus fez alguma coisa. Você tá entendendo? É disso que o Senhor tá falando. Eu não posso esquecer disso, que o meu propósito depende dele, que eu não vou cumprir sozinho, ok? Então, você está esperando um milagre. Deus está esperando um relacionamento. Você está esperando um milagre. Deus está esperando um relacionamento. Por isso que o seu propósito depende dele. Porque você vai buscá-lo no intuito que ele faça. E ele está exatamente ali te esperando porque ele quer te ouvir. Porque ele quer se relacionar com você. Você entende? Por isso que o seu propósito não flui sem ele. Por isso que ele não deixou você fazer sozinho sem ele. Porque ele quer se relacionar com você. E isso é maravilhoso, né, gente? Isso é lindo. Então, ele faz os milagres necessários para que você esteja motivado a buscar mais da sua presença. Então ele vai fazer por isso, porque ele quer relacionamento, ok? Então Deus nunca se envolve em um sonho que você pode realizar sozinho. Fazer crochê é um talento natural. Você pode fazer sozinho? É só um talento natural. Vocês estão entendendo? Um sonho, Deus vai entrar junto. Vamos dar esse exemplo aqui que desce agora. Como que um crochê pode estar alinhado a um propósito? Fazer crochê não depende de Deus. Você faz o curso e aprende. Então Deus não entra nisso. Mas você é tão boa nisso. É tão terapêutico para você, que você quer colocar isso como uma tarefa terapêutica. O que você produz com isso, todo mundo faz um crochêzinho. O que você produz com isso são peças inigualáveis. E agora você quer fazer disso uma fonte de renda para mulheres que não têm condição. Você quer montar uma instituição. E nessa instituição você quer revelar o amor de Deus. Seu propósito, que não precisava dele, agora precisa. Você quer levar isso a presídio. Você quer gerar renda para essas mulheres de alguma forma. Vocês entenderam? O talento natural sozinho não depende. Mas o propósito por trás desse talento precisa dele. Precisa de um milagre. Vocês entenderam, gente? Entenderam? Então, cada ato dele é projetado para aumentar em nós a dependência dele. Então, por isso que o seu propósito sempre vai estar dependendo de Deus. Porque ele quer relacionamento, senão você vira um deusinho. E é aí que vem o escândalo na igreja, na mídia que nós temos visto. Pessoas que ficaram boas demais no que fazem. Sabe, quando o meu nome por si só já me leva. Quando o meu nome já abre porta. Nessa hora acaba o temor, gente. Por isso nós vamos ver grandes pregadores caindo em adultério. E você fica, gente, mas caiu e é casado. O que aconteceu aqui? Você vai ver grandes escândalos na igreja porque a pessoa começou a tratar o ministério como uma profissão. Ele já sabe como fazer. O nome dele já traz o povo. Tá entendendo? Ninguém vai acreditar no pequenininho que quiser denunciar o pecado. Porque a pessoa tem um nome. E nessa hora o temor vai embora. O pecado vem. Gente, existem diversas pessoas, não se engane. Existem diversas pessoas no altar em pecado. Muitas e muitas pessoas.
É por isso que Deus quer despertar você para viver o seu propósito. Sabe aquilo, quando a gente não faz, as pedras vão clamar? Isso aqui se cumpre aqui também. Porque você não prega, você que é de verdade, você que é temente, você que é sincero, você que tem relacionamento com Deus, porque você é um covarde. É que tem dado oportunidade para adúlteros estar no altar, para pedófilos estar no altar, por causa da sua covardia. Ah, meu Deus! Por isso é necessário que você se desperte sobre o seu propósito, se posicione. Porque você teme a Deus, você é sincero com Deus, você se santifica, mas você é um covarde. E porque você não se levanta, tem outro fazendo tudo errado. Vocês estão entendendo, gente, como é sério? Por que haverá cobranças de nós não vivermos o que Deus tem para nós? Lembra? Tem uma frase que diz bem assim, eu não lembro quem falou: o que me preocupa não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Porque quando você cala, lembra que diz o ditado, quem cala consente? Enquanto você não se posiciona, tudo bem, olha, você é fiel, você é sincero, você é honesto, você jejua, você ora, você busca. E aí você fica, Deus, como que pode? Fulano tá lá, eu sei que adultera, eu sei que é sem vergonha, eu sei que não teme o Senhor, eu sei que é soberbo, eu sei que dá calote nos outros e tá lá. Como que pode? Como que pode você tá parado? Porque a hora que você se posicionar, aquilo lá sai, gente. Eles têm avançado por causa disso, da covardia dos sinceros. Porque eles se perderam, e você tem que entender que qualquer um de nós estamos sujeitos, corremos risco de nos perdermos. Porque o propósito, lembra quando a gente passou pelo tema que o seu propósito te levará a lugar que você é celebrado e não apenas tolerado? Gente, ser celebrado é bom demais. É muito gostoso ser bem recebido, ser bem tratado. Então, o risco de você não ser tratado em você e pegar a vaidade disso e querer mais disso, porque massageia o seu ego, é enorme. É enorme. Ontem eu fui ministrar lá em Alfredo Chaves e eu tinha uma certeza: não encontrarei ninguém conhecido. Nunca tinha ido ministrar lá e eu tinha certeza que ninguém. No máximo, a irmã com a equipe dela, porque ela tinha dito que tinha me visto no evento que eu ministrei, onde a Camila Barros veio em Guarapari. Tem um tempinho já. Ela foi citar pra mim ontem a mensagem que ela lembrava. Falei, uau, que memória. Então eu fui preparada para que ninguém me conhecesse. Chegando lá, fui bem recebida, né, então. E no altar, muitas mulheres tiveram oportunidade de saudação. E aí passou uma, gente, eu não sei como é que eu vou falar aqui diante da pastora Viviane, que honra e tal. Você não sabe, mas eu já fui muito usada para mudar minha vida, para edificar minha vida. Nananana. Beleza, tem uma, normal. Aí pensa que não, dá um intervalo, vem outra. Gente, meu Deus do céu, que honra, pastora Viviane. Olha isso e aquilo. Aí eu fui tomar um café lá fora, veio mais umas 4. Meu Deus, eu fiquei, gente, da onde esse povo me conhece? E isso é gostoso, é bom você ver o reconhecimento do que Deus faz na sua vida. Onde está o perigo? Quando eu me acho. Quando eu acho que sou eu. Uma coisa que eu sempre falo para mim mesmo: não tem nada a ver comigo. Alguém só me conhece por causa do nome que eu carrego. O nome de Jesus. E eu não posso esquecer disso nunca. Eu não posso esquecer disso nunca. O dia que eu me esquecer disso, começa a minha queda. Então, enquanto Ele for o centro, tá tudo bem. Enquanto é para a glória do nome dEle, Ele vai fazer. Gente, quem estava lá ontem, meu Deus, foi extraordinário. Olha que interessante, vocês sabem que eu de férias, né, na igreja local, e em janeiro eu não atendo agenda, né? Então tive 2 agendas esse mês e essa era a segunda. E aí eu falei com Deus no quartinho de oração: Senhor, eu queria te pedir uma coisa. Eu queria uma gotinha, uma porçãozinha do que o Senhor vai fazer no Oi Filha. Só para mim saber se o que eu propus no coração está alinhado com o que o Senhor quer.
Então que nesse evento, foi a minha oração, que nesse evento do dia 20, o Senhor venha de forma que eu saiba que é uma gota do que o Senhor vai fazer. Gente do céu, se aquilo ali foi a gota, se prepara para ir embora carregado. As pessoas literalmente fritavam. Olha, só de falar me arrepio aqui. Foi extraordinariamente extraordinário, sabe? Existe essa junção? Foi lindo, 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 lindo. E parecia que nesse tempo aí de férias, a última vez que eu preguei foi na virada, na vigília da virada. Que eu preguei mesmo, porque nesse culto das irmãs que eu fui, dia 12, foi mais uma palestra ali, né? Então essa seria a minha próxima vez. Então parecia que tudo que nesses dias eu tenho buscado no quartinho de oração, lembra daquela visitação que eu falei com vocês que eu tive, que o papelzinho caiu e tal, da eletricidade, etc. Eu já tive umas outras muito top. Parecia que tudo de uma vez, cara. Ela me contou, Ângela, que ela te chamou e não deu pra você ir. Ela foi uma dessas que estava muito emocionada de me ver e recebeu muito também ela. Parecia que tudo que estava ali, que eu recebi no secreto, o Senhor foi derramar ontem, foi explodir ontem. E pensa num culto que eu não esperava, porque o culto estava bom, estava leve, mas o calor estava insuportável. Parecia cachoeiro lá, gente. E eu sinto uma fadiga muito grande no calor. Então tinha o cansaço, porque eu tô acordando 5 horas, né? Durmo muito tarde, eu já tava muito cansada. Eu sei que quando a gente tá cansada, limita, atrapalha um pouquinho, né? O poder descer. Porque a sua carne não consegue, né? Tinha questão de horário, né? Então eu não estava preparada assim de verdade para o que Deus ia fazer, não, sabe? Eu queria, mas como eu disse, eu pedi uma gotinha, gente. E claro que elas já falaram que vão montar caravana para vir, porque querem mais, né? Então eu não posso esquecer que quem fez foi Ele. Foi Ele. Aleluia. O dia que eu me esquecer que é Ele, acabou. O dia que eu achar que sou eu, não acontece nada. Até porque quem estava lá viu que o que aconteceu não tem como ser o homem. Não tem como ser a técnica. Tem que ser a presença. Tem que ser. Então, o seu ministério vai requerer milagres, ok? O Senhor vai permitir crises, tá bom? Mas as crises que Ele permite é para inspirar a sua memória. É para isso. Ok? Bom dia, minha linda. Seja bem-vinda. Deixa eu ver minha hora que eu vou dar aula hoje, né, gente? Então eu quero entregar para vocês aqui agora chaves úteis para desencadear o fluir de milagre no seu propósito. Dobra atenção. Eu não tô tendo tempo dessas, quando eu vou falar, gente, 5 disso, 6 aquilo, 8 segredos, 9 chaves, eu não tô tendo tempo. Eu queria de fazer o PDF para mandar para vocês, mas eu não estou tendo tempo. E quando é no domingo, pior, meu tempo é bem mais limitado. Então se vira aí com a caneta, depois você volta a live gravada também, anota, tá bom? Porque são 13, deixa eu conferir aqui. São 13. Seu chaveiro vai começar a ficar pesado. Tanta chave que a gente está entregando aqui, gente. 13 chaves úteis para desencadear o fluir do milagre em seu propósito. Primeira, reconheça que um propósito de Deus irá requerer milagres do Pai. Você não vai alcançar sucesso sozinho. Primeira chave, reconhecer isso. Sozinho você não pode fazer nada. Segundo, espere milagres em sua vida todos os dias. Gere fome de milagre todo dia. Hebreus 11:6 vai falar: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então, segunda chave, esperar milagre em sua vida todo dia, ok? Deus, ai, amada, preciso da minha secretária. 3, lembre-se, milagres necessitam que você persevere em sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, milagres vai necessitar que você
exerça a sua fé, tá bom? Quinto, alimente a sua confiança em Deus. Ela aumenta em seu coração quando você escuta a palavra, lembra? Que é a fé vem pelo ouvir. Então, quando você escuta a palavra, ela vai aumentar essa confiança em você, de Deus em você. 6. Entenda que a lógica e a fé colidem. Então, fé não tem a ver com lógica. Toda vez que você quiser agir pela lógica, a fé vai embora. Porque quando você precisa de fé, gente, é porque realmente, olhando pela ótica humana, não tem como dar certo. Não tem como acontecer. Então, fé e lógica tem um embate ali, tá bom? Tem uma colisão. Então, elas sempre guerrearão uma contra a outra durante o cumprimento do seu propósito. Isso vai acontecer várias vezes, tá bom? Onde você sabe que se você olhar pela lógica, não tem como nem você ir fazer o que Deus está mandando fazer. Você vai ter que ir pela fé, ok? Sétima chave. Enquanto a lógica produz ordem, a fé produz milagre. Ok? Enquanto a lógica produz ordem, a fé produz milagre. Deus nunca consulta a lógica para determinar seu futuro. Ele permite que você, por meio da fé, determine o nível de sua promoção e de suas vitórias. Por isso que quando Deus faz uma promessa para você, você fica, gente, mas como eu? Através de mim, tem certeza, Senhor? Porque na minha casa ninguém fez, na minha família ninguém é. Porque você olha pela lógica, ok? Você vai olhar pela lógica. Então Deus, ele não age através da lógica, gente. Por isso quando ele faz a promessa, você acha que não tem como. Mas ele fala exatamente porque ele já sabe o que vai acontecer. Você vai precisar de fé aí no caminho para exercer, tá bom? A lógica é dom maravilhoso. A lógica é o dom maravilhoso e valioso que o Senhor lhe dá para criar ordem em seus relacionamentos. É para isso. Mas na hora de exercer milagre, quem é que tem que entrar? A fé. Então a fé, nona chave, a fé é o dom maravilhoso e valioso que Deus lhe dá para suscitar milagres. Então Deus te dá tanto a lógica, tá bom? Te deu o raciocínio lógico para que você pudesse estabelecer uma ordem em seus relacionamentos. E a fé para que o milagre pudesse se manifestar. 10ª chave. Seu propósito ou seu desígnio irá sempre requerer relacionamentos sobrenaturais com mentores, protegidos, amigos e conhecidos. José nunca teria chegado ao palácio sem a relação sobrenatural com o mordomo. Então, gente, propósito está ligado a pessoas. Para de achar que você não precisa de ninguém. Para com isso de achar que você é autossuficiente sozinho. Seu propósito depende de pessoas. Tá bom? Independente do nível, depende de alguém. Essa ideia que você não deve confiar em ninguém, que antes só, né? Muita gente fala bem assim, eu prefiro andar só porque antes só do que mal acompanhado. Isso não é o que a Bíblia diz, isso é um conselho de um ditado mundano. E a igreja não é regida por ditado mundano, ela é regida pela palavra. O que a Bíblia diz? É melhor serem dois do que um. Porque se um cair, tem o outro para levantar. Enquanto o mundo diz, é melhor andar só, a Bíblia está dizendo, é melhor serem dois. Quem que você vai ouvir? Então entenda, eu sei que quando a pessoa chega nesse nível de dizer, eu não quero relacionamento com ninguém, eu não confio em ninguém, é porque ela está no nível que ela foi ferida demais. Mas eu preciso te dizer que pessoas ferem, sim, só que pessoas também curam. Uma pessoa te feriu profundamente, mas Deus não vai usar um cachorro para te curar. Deus vai usar outra pessoa. Por isso que quando foi a minha vez, Ele deu a ordem, não desista do ser humano. Porque a cura vem através de pessoas. Pessoas fazem ponte. Pessoas serão profetas. Pessoas são usadas para ministrar. É através de pessoas que você vai sentir amor. O abraço, o calor humano vem através de pessoas.
Mas independente, a Montanha está dizendo, me perdi na quantidade dos que ferem, né? Independente, eu já fui muito ferida, gente. Muito abandonada, vocês não têm noção. Muito injustiçada, muito caluniada. Às vezes eu tinha a impressão que eu fedia, porque parecia que eu chegava e eu repelia as pessoas. Isso quase me levou ao suicídio, porque parecia que eu não tinha nada de bom em mim para ninguém nunca. As pessoas se aproximavam de mim por um leve momento e me abandonavam, sem a menor misericórdia. Mas quando eu entendi, quando o Senhor falou, não feche o coração, não desista do ser humano, eu entendi que pessoas ferem e pessoas curam. E tá tudo bem. Quem perdeu foi eles. Entendeu? Então, você pode ser traído, mas não é todo mundo traidor. Alguém agiu com mentira, mas não é todo mundo mentiroso. Alguém agiu com falsidade, mas não é todo ser humano falso. Existem pessoas verdadeiras. Oh, glória, já ele falando que hoje tem o cheiro dele. Glória a Deus. Obrigada. Eu sinto, gente, esse amor. Eu sinto. E eu só posso falar isso porque eu vivi o outro lado. Imagina se eu fosse a menina mais popular da escola, mais popular da igreja na adolescência, lotada de amigos, sempre amada, nunca soube o que é solidão, falar isso pra você. Que peso teria? Que peso teria eu, muito amada, falar pra você que as pessoas ferem, existem pessoas que ferem, mas existem pessoas que curam, e pra você não desistir de ser humano, sendo que eu nem sei qual é a dor que o ser humano provoca. Eu tenho autoridade pra falar porque eu sei o que é isso, gente. Eu sei o que é pessoas desejarem a minha morte. Eu sei o que é não só desejarem, mas tentarem me matar. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é abandono sem causa, sem explicação. O que é rompimento sem explicação. Eu sei o que é alguém que comeu na sua mesa, que você confiava, por causa de uma palavra de um estranho. Confiar mais no estranho do que pesar tudo que viveu com você e nem ouvir o seu lado e te abandonar. Eu sei. Mas eu também sei que vale a pena não desistir. Aleluia. Eu também sei que pessoas ferem, mas que também pessoas curam. Eu também sei que para cada amigo falso existe um verdadeiro em algum lugar, e Deus vai colocar na sua rota. Creia nisso, Deus vai colocar na sua rota. Vocês já entenderam, nós já falamos isso aqui outros dias. Alguns vão vir para a sua rota por um leve momento, por um breve tempo, para somar no seu propósito. Não significa que estarão com você para sempre. Seja grato. Mas o conselho que eu posso dar, seja o amigo que você quer ter. Foi o que mudou a minha vida. Eu comecei a parar de esperar as pessoas virem pronta como eu queria. E eu comecei a ser para elas o que eu queria ter para mim. Eu fiz o que a Bíblia diz. Jesus diz bem assim, que o Pai nos amou primeiro. Não foi nós que o amamos. O nosso amor é uma resposta ao amor dele. E quando eu li aquilo, eu falei, cara, eu vou amar primeiro. Eu comecei a ver a qualidade nas pessoas que elas não viam. E eu comecei a ressaltar para elas. Eu comecei a orar, lembra quando eu orei? Já contei para vocês, para Jesus, para Deus me encher do amor dele de maneira tal que eu não tivesse outra opção a não ser derramar em alguém. E eu comecei a falar, Senhor, me ajuda a ver como que o Senhor vê essa pessoa. Porque todo mundo falava, olha, fulano é isso, fulano é aquilo, esquece, falso, nossa, cara amarrado, mal-humorado, ignorante. Atrás de um ignorante tem um carente, gente. Ele só é ignorante porque ele foi abandonado tantas vezes. E ele não quer se abrir para ser abandonado de novo. Você está entendendo? Então eu comecei a orar, Senhor, me ajuda a ver como o Senhor vê, porque só o Senhor sabe como a pessoa é de verdade. Gente, a minha melhor amiga hoje, ela é minha concunhada, mas eu tive a chance de não ser amiga dela, assim, cara, 1 milhão de vezes. Quem olha ela hoje lapidada, não acredita. De vez em quando a gente conta alguma coisa no grupo da igreja, diz que Lili, você era assim, para.
ela era difícil, gente. Pirracenta, arredia. Teve uma fase que ela era muito metida. Quantas vezes eu me senti humilhada por ela? No início, ela namorando, eu recém-casada. Ela indo me visitar e falando, nossa, você vai usar esse body do neném? Gente, eu numa vida que só Deus, meu marido não me dava nada. Tava ganhando, assim que o governo fez o Bolsa Família, era só para quem tinha filhos, mas eles fizeram um tal de Vale Gás para quem não tinha. Era R$50. Eu morava antes em Aracruz, tinha acabado de mudar para cá, e a agente de saúde ligou para falar que o cartão chegou, e eu nem sabia que eu tinha feito nada, ela que tinha feito. E eu viajei para lá para pegar esse cartão, foi quando eu volto e o marido pede o divórcio. Então, assim que eu volto de lá com esse cartão de R$50, o marido vai pedir o divórcio. Passa o tempo, dali quase um mês, eu engravido. Só que eu engravidei dentro da crise. Então ele ficou, mas não estava querendo ficar, sabe? Então ele não cuidou de mim na gravidez. Ele não me deu nada, ele não comprou nada. Então eu ia para Campo Grande, para a cidade, receber. Eu precisava guardar de um mês para o outro a passagem, porque ele não me dava. Quantas vezes eu passei mal dentro do banco, gente, sozinha. E aí eu levava, guardava a passagem para mim ir receber. E quando dava ruim, de dar um bloqueio no cartão, o dinheiro não saía, eu não tinha passagem para voltar para casa. Gente, como eu chorava naquele banco, gente. Eu já passei várias vezes. Aí aqueles R$50 é que eu fiz o enxoval do menino. Então eu ia comprar, não tem aqueles mijãozinhos que ele é feinho mesmo, que amarra atrás, aí vem o casaquinho pra frente e a perninha tampada. Eu achei uma loja na época, a promoção dele, R$4,50. Pensa, a pessoa recebe R$50 e tem todo o enxoval para fazer. Foi muito de Deus. Quando eu ia no outro mês para comprar e eu encontrava de R$6,50, para mim era como se fosse assim, R$1.000. Era muito dinheiro, porque eu tinha que fazer aquele dinheiro dar. E essa minha cunhada, ela foi muito protegida, sabe? E aí eu lembro que uma vez ela visitando, a gente tava, nossa, você comprou essa fralda? Ai, ela fala pra mim que não lembra, gente. Nossa, esse body, ai, eu não vou usar isso já meus filhos, não. Eu tinha tudo pra odiá-la. Porque pra mim ela era muito metida. Ela é a minha melhor amiga hoje. Melhor amiga hoje. Tem gente que fala que não consegue ver uma e não vê a outra. Os ensinamentos no início, todos, qualquer coisa que era contra aquilo que estava enraizado nela, ela debatia. Ah, eu não concordo, eu não vou fazer assim. E aí ela veio reunir com a gente. Quando a gente foi pastorear, ela veio reunir com a gente. Chegou toda ferida, toda marcada, machucada. Eu lembro que eu olhei pra ela, eu não tinha intimidade nenhuma. Ela era cunhada, ela já tinha o filho dela, mas a gente não tinha intimidade, moramos em cidade diferente. Mas teve um dia na igreja que eu olhei pra ela e eu vi tanto talento que ela não conhecia. Eu vi tanta qualidade que ela não via. Ninguém sabia que ela tinha. E eu comecei a me aproximar dela. Eu comecei a cuidar das feridas dela. Eu comecei a amar. Eu amei ela primeiro. Hoje ela é minha melhor amiga. Então você está entendendo que não é que Deus do nada trouxe o melhor amigo? Eu fui a amiga que eu queria ter. Hoje, gente, é minha amiga de oração. Compra as minhas guerras. Deve orar por mim mais do que eu mesma oro por mim. Ela sempre fala que ela esquece de orar por ela. Qualquer propósito, eu fui fazer propósito de 40 dias, era por uma causa pessoal terrível. Contei pra ela, ó, Deus acabou de falar comigo, mandou fazer o jejum de 40 dias assim, vou entrar também. Eu falei, não precisa, cara. Não precisa, você pode passar. Ela, não, eu vou junto, tô junto e tal. Mas eu fui pra ela a amiga que eu queria ter. Então, você tem que sair desse lugar de esperar as pessoas virem pronta. Nós já falamos sobre isso. As pessoas estão feridas. Elas estão carentes. Elas estão precisando de amor. Então, ame-as. Abrace-as. As pessoas foram falsas com você? Seja você a pessoa sincera com elas, em amor. Entendeu? E aí você vai atrair. E foi legal o Senhor trazer isso hoje à memória, porque era coisas que tá lá guardadinha, né? Que a gente não lembra. Eu vejo uma fala corriqueira. Toda vez que alguém vai dar um exemplo de uma amizade, eles falam bem assim pra mim. Ah, fulano é a minha Lili. A ciclana é minha Lili.
Todo mundo acha que Lili veio pronta, gente. Todo mundo acha que Lili nasceu assim. Vocês estão entendendo? Então eu fui primeiro para ela, a amiga que a alma dela precisava. Quando, entenda, ela era ferida, arredia, machucada, sem amigos. Quando ela chega num lugar que tem alguém que a trata em amor, que cuida dela, ela não tem outra resposta a dar a não ser amor de volta. Você entendeu? Ela não tem. Porque ela vai corresponder àquilo que eu já dou a ela. A nossa amizade não é baseada em eu precisar e ela fazer. A nossa amizade é baseada que se ela precisou, eu fiz. Então, quando eu precisar, ela também vai fazer. Obrigada. Ela é um presente de Deus para mim. Mas estou falando para que vocês entendam que não é que nasceu pronto e veio assim. Vocês estão entendendo? Então, seja o amigo que vocês querem ter. Bora lá, 11. Seu propósito pode exigir uma provisão financeira sobrenatural. Por isso que vai precisar de milagres. Às vezes, né? Pedro experimentou o milagre da moeda na boca do peixe para pagar os impostos. Milagres financeiros são normais na vida daqueles que obedecem a Deus. E eu sei. Ah, se eu sei. Você vai amá-la. Lili, eu sei que hoje você vai ver depois, você tá com visita, olha, estão querendo te conhecer. Você vai amá-la. Entenderam? Então, o seu propósito vai exigir uma provisão financeira. Mas grave esse final. Milagres financeiros são normais na vida daqueles que obedecem a Deus. Se você obedece a Deus, você não precisa se preocupar com dinheiro, cara. Ele vem. Ele vem. O recurso vem, o socorro vem. E eu sou a prova viva disso. 12. Seu propósito precisará de sabedoria que vem do alto. Suas decisões abrirão e fecharão portas. Cada uma fará progredir ou regredir. Então, você precisa ser muito sábio na execução do seu propósito. Eu sei o peso da palavra que eu carrego hoje, gente. E me preocupa quando alguém vem querendo tomar uma decisão baseada no que eu vou falar. Porque dependendo se o meu conselho não for guiado pelo Espírito Santo, for nas minhas emoções, eu posso dar um conselho muito errado, que vai trazer um prejuízo muito grande. Entende? Então eu preciso de sabedoria. Senhor, minha vontade agora é ela falar, larga esse traste, mete o pé. O que o Senhor quer que eu fale? Como eu posso ajudar essa mulher tão ferida aqui, Senhor? Na minha visão, separação aqui era a primeira coisa. Mas o que o Senhor quer que eu fale? Então, muitas das vezes, você vai precisar de sabedoria. Porque o que você decide, gente, pode abrir porta, pode fechar. Pode fazer progredir ou regredir. 13. Milagres ocorrem com facilidade na vida do obediente. Gente, olha a obediência aqui de novo. Você observou que a obediência está o tempo todo? Parece que em cada módulo ela aparece ali. Tem que estar ali embutida. Então não tem como ser assim a obediência. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Isaías 1,19. Então, qualquer movimento em direção à autossuficiência é um movimento para longe de Deus. Qualquer movimento em direção à autossuficiência, ou seja, eu sei. De vez em quando alguém fala, mas eu não sei, como que eu posso fazer isso? Eu não sei, por que Deus me colocou nisso? Eu não estou pronta. Ótimo, é esse que Deus quer usar. Porque quando você não se acha pronto, você vai buscar nele, você vai depender dele. Ok? Portanto, cultive uma gratidão contínua em seu coração pela presença do Espírito Santo. Busque a face e a aprovação dele. Ok? Busque a face e a aprovação dele. Então, queridos, seu propósito depende de milagres. Nós encerramos aqui. Eu quero dar uma lida num outro conteúdo aqui para a escola dominical antes de eu ir da aula, né, que hoje eu ministro lá, que o Senhor nos use lá também. Nós vamos encerrar então hoje um bocadinho só mais cedo,
Na verdade, dentro do horário, né? O ideal é a gente ficar aqui 1 hora. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, tá bom? Quero agradecer a Deus pela sua presença, pelo seu fôlego de vida, por você estar aqui conosco mais um dia, 17 dias já junto. Que Deus abençoe, que Deus te recompense. Vamos fazer nossa selfie, gente? O sono hoje tá gritando. Tiraram o nosso print? Glória a Deus. Eu vou orar pra gente encerrar, tá bom? Eu vou orar pra gente encerrar. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua semana. Hoje é o primeiro dia da semana, tá, gente? Para de preguiça, tá? Hoje é o primeiro dia da semana. Vai pro culto, vai pra EBD, busque a face do Senhor. Que você se revista de poder do Espírito Santo, para que a sua semana seja frutífera, abençoada no nome de Jesus. Oremos. Pai, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Eu louvo o Senhor pela vida de cada pessoa que aqui está. Que o Senhor possa, Senhor, fortalecê-la. Que o Senhor possa enchê-la do teu Espírito. Que o Senhor possa dar uma semana extraordinária. Abençoe a casa, a família. Que seja um dia de comunhão, um dia gostoso. Que ela sinta a sua presença no culto de hoje. No nome de Jesus. Obrigada, Libiane. É uma honra ensinar, tá bom? Gente, então ficam com Deus, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, às 5h59. Nós nos vemos amanhã. Leia o livro hoje, tá muito bom o tema de hoje, tá bom? Muito, muito bom mesmo. Eu não li aqui porque eu vou fazer uso dele lá na EBD, de tão bom que ele tá. Deus abençoe. Me marca lá, tá bom? Nos stories. Fique com Deus. Amanhã a gente tá junto, se Deus quiser.